Na semana passada, os ministros do Supremo decidiram restringir o foro privilegiado de deputados federais e senadores. Mas, na prática, o que muda para esses políticos? Para entender melhor essa decisão do STF, eu recebo hoje aqui no Link o advogado Felipe Sodré. Felipe, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, Adriana. Boa noite, espectadores. Primeiro, vamos explicar direitinho para quem está em casa o que é o foro privilegiado e qual a importância desse assunto para os políticos, para o nosso país, para a gente entender a política do nosso país. Adriana, o foro, que ele, tecnicamente o nome correto seria o foro por prerrogativa de função, A gente fala privilegiado porque virou uma coisa associada justamente a privilégio de castas políticas, de certas castas no Brasil, mas a origem deste instituto, que na verdade remonta desde o Império, é da proteção do cargo, da função. Então a gente fala foro por prerrogativa de função para quê? Para que certas pessoas que exercem funções públicas de relevante interesse na sociedade, elas têm direito a um julgamento numa corte determinada na Constituição ou em determinada lei especial, que para proteger o mandato, o cargo ou a função, de eventuais interesses que possam minar a autonomia do sujeito que exerce a função. Quer dizer, existe uma função para o foro, ele é importante. O que a gente pode analisar é que ele vem sendo usado de forma errada pelos nossos políticos, Felipe? Isso, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo no Brasil e cada vez mais ficando à tona, por operações policiais, a Operação Lava Jato desvendou muito do funcionamento de interesses corporativos com a classe política brasileira, que muitos parlamentares, e não só parlamentares como outros que têm a prerrogativa de função, eles utilizam do mandato para cometimento de crimes, e se encobrem no mandato, sabendo que eventualmente algo que acontecer, qualquer investigação será julgada em órgãos especiais. Então, e pior, que pode acontecer também é a escada, o elevador que acontece hoje no Brasil. Se o sujeito hoje, por exemplo, tem um mandato de, por exemplo, deputado estadual e eventualmente se elege, por exemplo, para senador, deputado federal, vai saindo de um foro para outro. Quer dizer, aquele processo vai se arrastando anos e anos e anos. Isso, ele sai, o processo originalmente, por exemplo, estava no Tribunal de Justiça Estadual. Ele se elegeu agora para senador ou deputado federal, tem que parar todo o processo, ser remetido lá para o Supremo Tribunal Federal. E uma vez, os processos demoram. Se demorar, por exemplo, 4 anos, ou de 2 em 2 anos, o sujeito abandona o cargo para disputar uma outra eleição, sei lá, para prefeito do seu município, onde tem base eleitoral. Prefeito, se for eleito, vai voltar o processo lá para o Tribunal de Justiça de novo no Estado. Então essa gangorra faz com que os processos não consigam andar. E isso é muito ruim hoje justamente porque aumenta nas pessoas, no cidadão comum, a sensação de que as coisas não andam e que determinada classe está protegida por certos privilégios. Quer dizer, muitas vezes o político ele continua no cargo, ele continua na função política, na vida pública, por interesse no foro e não no bem da sociedade, em exercer o seu mandato de forma correta. Isso, exatamente. Às vezes ouvido isso, até interceptações telefônicas, e provas que a Lava Jato obtém, de pessoas que realmente elas sabem que são acolhidas pelo foro e o interesse deixa de ser o interesse público, o interesse das pessoas que votaram naquele candidato para o bem da sociedade e passa a ser, na verdade, um escudo para protegê-lo diante de irregularidades praticadas. Felipe, o que muda agora para que as pessoas em casa possam entender? Com essa decisão do STF, muda para quem? A decisão do STF, é bom que se diga, ela foi a partir de um caso concreto de um deputado federal que teria cometido crimes supostamente ocorridos antes do mandato. Então, qual a situação? A decisão do STF, a princípio, o que foi decidido pelos 11 ministros de forma unânime, foi que os crimes agora que o Supremo Tribunal Federal julga em relação a deputados e senadores, tão somente, são aqueles só que tenham sido praticados ou supostamente praticados durante o período do mandato e com relação àquele mandato. A Constituição, ela fala infrações penais comuns, então ela não diferencia. Então, até
até essa decisão, tipo, um político cometeu um acidente de trânsito, né, se envolveu num acidente de trânsito, atropelou uma pessoa, né, isso tudo ia para o STF, né, antes ou depois de julgado. Agora não, o que o STF quer dizer não. Foi durante o mandato, aquele mandato, né, e um crime cometido em conexão com esse mandato, né, corrupção ou algum tipo lavagem de dinheiro cometida no mandato, né, tudo isso continua no STF, né. Agora, as outras infrações penais que supostamente praticadas antes do mandato, né, ou de crime de outra natureza, isso deve voltar para a justiça comum, né, ou se eventualmente aquele político tinha algum foro anterior, como se ele fosse prefeito antes, Sim. foi governador antes, para aquele no qual aquilo foi praticado. Na sua visão como especialista, isso ajuda a moralizar o nosso país, né? Isso ajuda a diminuir a sensação que a gente tem de impunidade? Porque muitas vezes a gente fala de um determinado político e fala, mas por que o fulano não está preso? Ele não está preso porque ele tem um foro privilegiado. Você acredita que com essa decisão a gente teremos, né? Nós teremos menos impunidade? Eu acho que é um passo interessante, né? Mas é algo que ainda é muito cedo para se ver, né? Porque essa questão do foro, ele é uma faca de dois gumes, né? A situação é que o foro, ele ao mesmo tempo protege o mandato de interesses externos, né? Essa é uma das origens do foro, mas um outro motivo é também para que o agente político também não possa utilizar da sua própria influência para se beneficiar nas suas bases eleitorais. Então, será que uma vez indo para o processo, voltando para a primeira instância, né, para aquele local onde o juiz tem uma base eleitoral forte, ele vai ter influência... Onde o político, né? Exatamente. Onde o político tem... Vamos supor, se o processo volta para o reduto eleitoral daquele político, Exatamente. Será que dessa forma, essa a preocupação dos juristas, se ele não teria ainda mais interferência? Exatamente, né? Porque quanto mais local é a situação, se ele cometeu no local onde onde ele tem uma base eleitoral forte, onde ele tem uma grande força local, política, não é? Será que isso não, de certa maneira, também não vai prejudicar o andamento desse processo? Será que ele não tem instrumentos para dificultar o avanço da investigação em sede policial, em sede da justiça ali de primeiro grau, né? Os juízes certamente tem que saber que a partir desse momento eles também sofreram uma carga de pressão muito forte. Sim. Né? Porque os juízes de primeira instância vão ser assediados pelas forças políticas locais para decidir de certa forma ou não em relação àquele político. Então, pode ser? Pode melhorar realmente. A situação talvez avance as investigações, o andamento do processo seja mais rápido, mas a gente ainda vai ter um tempo para poder avaliar isso com mais certeza. Mas a verdade é que isso já está acontecendo. Alguns processos já estão voltando para a primeira instância. Isso. Até em decorrência da decisão ocorrida no Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros, a notícia, por exemplo, de que o ministro Dias Toffoli já remeteu vários processos que estavam sob sua alçada para a justiça de primeira instância, né? Entendendo que como o STF já decidiu naquela questão, outros casos de deputados federais e senadores ocorridos anteriormente ao mandato, mandando para o lugar de origem, né? Então esses processos vão agora voltar para a primeira instância e aí nós vamos acompanhar para ver qual o desfecho de cada um. Pois é, e o que você acha? Qual é a tendência? É uma pedra no sapato dos políticos. Você acha que o Congresso ele vai acatar essa decisão ou o Congresso ainda pode se articular, ainda pode tentar virar esse jogo? Eu acho que a tendência hoje, né, é o do Congresso acatar, pelo menos momentaneamente, essa decisão. Né? Nós temos que lembrar que as instituições no Brasil, os poderes, eles estão, desde o impeachment, né, ocorrido, eles estão numa disputa muito grande entre si, né? O executivo já quase sucumbiu, né? E o legislativo e o judiciário eles têm travado uma luta importante com episódios difíceis, né? Como foi há um tempo atrás, quando o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do senador Renan Calheiros da presidência do Senado e ele, né, decidiu ficar e manteve-se no cargo ainda, né? Então eu acredito que o Congresso hoje, pela situação que ele vive, né, pela proximidade das eleições... Estamos em ano político, estamos é importante em ano lembrar eleitoral, isso. é importante lembrar. Eu acho que o Congresso não manobrará, pelo menos nos próximos meses, para evitar
ou para tentar burlar a decisão do STF, porque isso teria um impacto e um custo eleitoral muito grande, né? Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, nós não teremos uma resposta à altura do Congresso nesse sentido. Felipe, tem até um movimento circulando aí na internet, nas redes sociais, para que os eleitores não elejam políticos que têm ficha suja, né? Porque a partir do momento que você reelege esse político, ele passa a contar com mais uma vez o foro privilegiado, mais uma vez aquele processo se arrasta. Então, o que nós podemos fazer, o que nós eleitores podemos fazer é exatamente isso, né? É pesquisar sobre a vida de quem a gente vota. Perfeito. É o que se pode fazer. Hoje, nós vivemos uma democracia representativa, né? E a democracia, ela tem um custo alto, né? É dito que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, a democracia não é, como uma outra frase famosa diz, ela não é um esporte de espectadores, né? Os cidadãos que querem ver a democracia funcionando, as instituições funcionando perfeitamente, eles têm que participar, eles têm que se engajar naquilo que é permitido ao cidadão, que é o voto, né? Que é escolher o seu representante. É necessária muita responsabilidade, procurar quem é a pessoa, procurar se as pessoas, né, o seu candidato realmente representa os seus interesses, se ele tem uma ficha, né, fichas policiais, processos judiciais criminais em curso. Eu acho que a partir cada vez mais uma consciência do eleitorado, as coisas vão melhorar. Felipe, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link, deixar o nosso espaço sempre aberto. Obrigado você, Adriano, obrigado pela participação e a gente está à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite.